Vamos com o quadro Giro Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani, e também o vice-prefeito hoje, acompanhando Edivaldo de Godoy. Sejam bem-vindos, Diego, Edivaldo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Entrevista dupla, ficam confusos, Diego, tá vendo? boa tarde, Dário. Sim. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e também nos assistindo pela 104 FM. Tudo bem, Edivaldo? 4.9, né? 104.9. Mas o nosso nome carinhoso, o apelido é 104. Correto. Tá Tá correto certo. também. Edivaldo, tudo bem? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Boa tarde, prefeito Diego Cingolani. Boa tarde a todos os ouvintes. Dário Miguel, boa tarde. Tudo bem, Diego? Tudo certinho? Boa Fala tarde. aí pra gente ajeitar o seu microfone mais Boa pertinho. tarde mais uma vez, tudo bem? Tudo legal, deixa eu ajeitar o seu mais um grauzinho aqui. Pode falar de novo, boa tarde. Tô ajeitado agora? Agora sim, tá 100%. Então tá bom. Boa tarde para você, para os nossos convidados, para você ligado na 104. Vamos lá, hoje uma entrevista também para fazermos um balanço de 2022, com a participação do prefeito Diego, do vice-prefeito Edivaldo Godoy, falarmos aí dos avanços para Santa Cruz do Rio Pardo que aconteceram, e foram muitos ao longo deste ano, aquilo que eventualmente não funcionou da maneira como estava planejado, tudo isso iremos passar nesta entrevista. Se você aí está acompanhando o programa e quiser mandar alguma pergunta, opinião, na medida do possível a gente vai tentar trazer ao longo da conversa. Manda mensagem de texto para o nosso WhatsApp 997726104. Coloca seu nome, seu bairro ou cidade, identifique, isso é importante, e aí a gente vai, se for possível, dentro do tempo, trazer a sua participação. Mas antes, claro, de falarmos aí do balanço de 2022, eu quero começar com os assuntos da política de Santa Cruz do Rio Pardo, até porque o clima segue quente na política local. Semana passada tivemos aqui uma entrevista forte do ex-prefeito Dr. Otacílio. O alvo principal das afirmações do ex-prefeito foi o atual prefeito, Diego Cingolani, e hoje ele estará conosco e eu, evidentemente, terei que tocar neste assunto. Diego, começando com uma seguinte análise, voltando um pouquinho no tempo, eu acho que o último grande embate, né, a última polarização política em Santa Cruz do Rio Pardo foi entre Dr. Otacílio e Mira. Só que eles representavam grupos diferentes em Santa Cruz do Rio Pardo. O grupo do ex-prefeito Otacílio, do qual você fazia parte ou faz parte, fez uma oposição à gestão tucana, na época capitaneada pelo Adilson Mira. Depois, quando o Otacílio vence a eleição, aí eu já percebi que tivemos uma oposição, apesar de ruidosa, pouco propositiva. A gestão do prefeito Otacílio meio que engoliu a oposição na época em que ele foi prefeito, por N motivos, né? Pelo jeito dele administrar e também porque a oposição foi fraca ou pouco construtiva no âmbito da Câmara Municipal. Mas eu me lembro, voltando nem tanto assim no tempo, que esse foi o último momento em que tivemos dois embates com dois personagens na política de Santa Cruz, Otacílio e Mira. E agora nós temos você e o Otacílio polarizando novamente um racha na política local. Como é que isso afeta diretamente vocês enquanto políticos? Você pode falar por você, evidentemente, e se isso influencia no andamento da administração da cidade, que é o que a população, imagina, esteja mais preocupada, vislumbrando tudo isso que está acontecendo, né? Bom, Diego, primeiramente que fique bastante claro para toda a população que eu sou prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, eleito, tenho buscado fazer o melhor de mim, o melhor do trabalho. Eu vou ser bastante sincero com você, eu vou falar o mínimo possível sobre esse assunto. Eu disse nesses microfones mesmo que eu não ia ficar rebatendo falas de um de outro, porque eu tenho uma cidade de 50 mil habitantes para administrar. Uma pontuação que eu faço para vocês da imprensa, como fiz ontem também na Rádio Difusora, é que convidem também a ex-prefeita Maura, o ex-prefeito Manezinho, convidem vários ex-prefeitos para darem entrevista. Sim. Também, porque é o que você mesmo disse, essa polarização política, né, ocorre que quem não está com a caneta na mão, né, para todo mundo entender, automaticamente tem tempo, né, para fazer críticas, para pontuar várias coisas, ainda que um pouco infundadas ou não muito concisas, né? Então, obviamente, isso é uma estratégia política e eu não sou do tipo de pessoa que usa o povo como manobra, massa de manobra, né? Ficar aqui pontuando, dizendo, relembrando. E outra coisa também, na sua fala, não existe grupo do Diego, grupo do Otacílio, grupo do fulano, grupo do Beltrano. Se é um grupo, né, não tem dono, né? O que tem dono é empresa e empregado, né? Quem trabalha. Eles têm lideranças políticas hoje em Santa Cruz, não grupos políticos, né? O ex-prefeito tem a liderança dele, assim como a ex-prefeita Maura tem a liderança dela, assim como o Murilo Sala tem a liderança dele, assim como o Adriano Severo também tem a liderança dele, e agora nasceu a liderança Diego Cingolani, né? Que estou aqui como prefeito, tentando trabalhar, com certeza,
junto com todos e buscando fazer um bom trabalho, o melhor trabalho para Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, eu me pauto muito no executivo, no que eu tenho que fazer. Estou findando o 2º ano de mandato e, sinceramente, e novamente dizendo, eu não entendo o porquê de tanto desespero, o porquê de querer tanto destaque e o porquê de querer trazer uma campanha de 2024 para 2022. Né? Eu me lembro muito bem, como você mesmo disse, em embates passados, em grupos passados, né, de política, eu acompanhava esse trabalho e a crítica maior que existia, não sei se você se lembra, nos palanques, por parte do próprio ex-prefeito, eram os ataques infindados do grupo do então prefeito Mira, né, do PSDB aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, de tapetão, de falácia, disso, daquilo outro, de maldades, né? E de repente tudo que um dia foi usado contra o ex-prefeito, de alguma forma ele busca usar contra a minha gestão, contra a gestão Diego Singolani, enfim, de todo o nosso grupo de trabalho. Eu tenho uma tranquilidade muito grande para dar entrevista, para passar as informações, tudo aquilo que foi dito nos microfones da Rádio Difusora e aqui na 104. Até brinquei com o Dário na oportunidade, perguntei se era a semana da ortopedia para entrevistar um médico ortopedista, porque é isso que atualmente o ex-prefeito é, e atua com maestria no hospital, está lá fazendo suas consultas, recebendo também por elas, né? Pelas consultas, pelos plantões, pelas cirurgias, pelas órteses que também comercializa com o hospital. Então, eu acho que está faltando um pouco aí, cada um entender o seu papel no todo, né? O meu papel é ser prefeito no momento, assim como o papel desse prefeito é ser médico. E lá no momento da campanha eleitoral, ou seja, esses 45 dias que antecedem o pleito, daí sim é o momento de querer usar microfone, querer de alguma forma algum destaque e pontuar. Porque todos os cidadãos de Santa Cruz do Rio Pardo, na minha visão, têm o direito de usar dos microfones, então, claro, e pontuar, assim como pontuam, entendeu? Agora, um espaço tão grande para tentar, de alguma forma, desmerecer, humilhar e, enfim, chutar mesmo, assim, não estou dizendo a mim não, viu? Há várias pessoas citadas na entrevista, não é o caminho de Santa Cruz do Rio Pardo. Quer avaliar Santa Cruz do Rio Pardo? Saia da sua casa, pega uma circular, que hoje é nova, vai andar no asfalto bom. Instalamos mais de 4 mil luminárias de LED na cidade, muito mais do que no governo passado. Precisou de atendimento, o posto de saúde, ampliei o horário do posto de saúde em 3 unidades de saúde. Estamos pagando a conta da Santa Casa, tem a UPA, tem o SAMU, novamente a própria Santa Casa para atender quando é saúde. A criança está na creche. Ampliamos as escolas integrais, que foi um grande ganho para Santa Cruz do Rio Pardo, e foi no meu governo. E por que hoje tem escola integral, 3 escolas integrais em Santa Cruz? Porque temos um vice-prefeito que, além de vice-prefeito e secretário, também é professor, preocupado com a educação, trabalha diretamente no executivo. Para que houvesse a escola integral, nós, município, tínhamos que colocar dinheiro ali na conta da merenda, na conta do transporte dos alunos, e colocamos mais de 4 mil quilômetros de estradas rurais, revitalizadas, empedradas, enfim, todo esse trabalho tem sido feito continuamente, dando possibilidade da criança que mora na zona rural para a escola, do produtor poder melhorar o seu trabalho. Antes, a estrada era boa. Muito bem, isso é um exemplo para tudo que eu vou dizer. A estrada rural é um exemplo para toda a administração de como era, qual era a proposta e como está hoje. Era boa a estrada, muito boa. Era ruim antigamente, o governo anterior melhorou a estrada. Agora não basta melhorar a estrada, eu tinha que melhorar o caminho da casa do agricultor ou do barracão de maquinário até a porteira. Estamos melhorando, é um outro passo. Hoje a necessidade é alargar a ponte, estamos alargando. Sim. Hoje a necessidade do agricultor é a segurança no campo, com tanto roubo. Estamos pagando o policial militar no campo. Conseguimos a picape com o governo do estado, através da atividade delegada. Hoje tem policial no campo. Temos endereçamento eletrônico no campo. Ou seja um assalto, uma ambulância, uma perua escolar, ou uma entrega, ou até mesmo a parte de logística da produção, é eletrônica, pelo GPS, é modernidade, é tecnologia, são avanços. Quando fiz todo o trabalho pré-político, lembro, e vocês também se lembram, que era muito criticado, porque era continuar e ampliar. Eu nada fiz do que cumprir moralmente com a população de Santa Cruz. E é o que eu tenho feito. Daquilo que eu disse, está gravado, tem mais de 40 comício virtual gravado. Eu continuei, eu ampliei. O que eu quero agora? Me dá licença para trabalhar, me dá paz para trabalhar. Porque
uma coisa é você ter convicções, ter pensamentos. E o processo democrático, ele diverge em algum momento. Claro. Certo? Você fala e citou em entrevistas, já adiantando qualquer tipo de pergunta, porque eu não quero ficar circulando sobre esse assunto. Acordos? Acordos existem. Claro que existem. Formalizados ou não formalizados. De ambas as partes. Em qualquer contrato que você faça, existe cláusula de rompimento do contratado e também da contratante. Então, nessa toada, eu acho que de gestão, de administração, a minha única mensagem para tudo que foi dito em rádios, né, fora aquilo que eu já me manifestei, é: me dê licença para trabalhar, eu estou mostrando o resultado, a população está contente, temos problemas? Claro que temos. Teremos muito mais problemas pela frente, mas também muitas soluções, mas também muito crescimento, mas também uma cidade diferente. Não há de se dizer que Santa Cruz do Rio Pardo vive um cenário como no passado, que era mais ou menos assim, o grupo bom com o grupo ruim. Não. Agora temos grupos bons em Santa Cruz do Rio Pardo e lideranças novas que estão surgindo. Não existe um grupo de um, novamente dizendo, ou o grupo do outro. Existem lideranças. E no momento oportuno, cada um que foi candidato, lá em 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, vai escolher qual liderança que vai seguir. Ninguém é dono disso, porque senão se torna uma empresa, se torna negócio. E para mim, política não é negócio, para mim, política é democracia. Só para pontuar uma situação, quando você falou da participação do Dr. Otacílio, não só na 104, mas em outras emissoras, eu senti até talvez um tom irônico de crítica, e você fez um comparativo com ex-prefeitos como a Maura, Manezinho. Então que vocês também convidem a Maura, o Manezinho, que fique claro, Maura e Manezinho tiveram a sua importância histórica para Santa Cruz do Rio Pardo, mas hoje são absolutamente irrelevantes para o que temos enquanto cenário político. O mesmo a gente não pode falar do ex-prefeito Dr. Otacílio. Não é um juízo de valor se isso é bom ou ruim. É fato que ele segue sendo político, mesmo não estando investido mais em nenhum cargo eletivo. Sim, como a Maura também foi candidata na última eleição. Sim, mas então segue também no cenário político. Mas até onde eu acompanho a política local... Mas então local, você admite que a entrevista foi puramente política. É evidente. O doutor Otacílio, então, durante o seu primeiro ano de gestão... Não, exatamente. Esse é o objetivo. Não, é só para deixar você provocou um cenário político. Vocês evidente. Quiseram provocar um cenário político. Não, a gente então é isso que você está me dizendo. Nós trouxemos para cá um personagem que ainda é relevante para a política de Santa Cruz, certo, e que tem uma ligação direta contigo. Sim. O doutor Otacílio foi relevante, pelo menos, durante o seu primeiro ano de gestão. Claro. Você admitia a participação dele como um conselheiro e o mesmo veio aqui e disse que também te aconselhava. Né? Falar que era o mesmo que convidar a Maura e o Manezinho, se eles tiveram a relevância deles não é a mesma do Otacílio. Para ficar claro, então. Fique claro. Você não fez uma... Exatamente. Não buscou uma entrevista com o objetivo de crítica. Você procurou uma entrevista no sentido político. É óbvio. Não foi um crítico de política pública, não foi um renomado crítico, foi alguém para falar de política. Exato. Local. Falar de política então está esclarecido para todos aí o motivo dessas entrevistas, porque, exato, de fato, Diego... Até porque, só para concluir, claro, antes das eleições que tivemos em outubro, vocês, personagens da política de Santa Cruz, diziam: vamos deixar tudo para depois de outubro. Passou-se outubro, eu, enquanto imprensa, e o meu sócio e jornalista Dário Miguel, nós fomos ouvir esses personagens que têm relevância hoje na política de Santa Cruz. Fizemos outros convites em outros momentos para o doutor Otacílio, ele não quis participar. Convidamos você em vários momentos ao longo do ano, você esteve aqui. Nesse final de ano, refeito o convite, passada a eleição, ele aceitou. Só que fique claro, porque parece também que a gente talvez tenha armado uma entrevista para trazer o Otacílio aqui para te espizinhar. Não, a gente ouviu um personagem que ainda é relevante para a política de Santa Cruz. A Maura teve o papel dela lá atrás, hoje em dia não articula mais nada, assim como o Manezinho. Né? Se ele te espizinhou aqui, aí os microfones estão para quem quiser se manifestar, se vai poder rebater ou não, ponto por ponto. Eu não vou me ater detalhe por detalhe daquela entrevista do Otacílio, porque é muito longa. Quem quiser ouvi-la, ela segue disponível. Mas só que fique claro, não é a mesma coisa convidar o Otacílio do que a Maura e o Manezinho. Ele segue articulando. Aliás, tem sido alvo de crítica de pessoas próximas a você, porque ele deveria entender o papel dele só enquanto médico, mas segue sendo um político. Como você é político, além de administrador. Então, só para deixar claro o porquê do convite ao Otacílio. Ele segue sendo alguém relevante para a política de Santa Cruz. E foi atuante, sobretudo, no primeiro ano da sua gestão. É por isso que ele teve espaço na 104 FM. Dário Miguel.
A minha pergunta, vai ser direto nessa questão, até porque nós temos um horário e você tem muita coisa para falar, o Edivaldo também, em relação aos acontecimentos de 2022 e expectativa para 2023. Mas uma fala que o doutor Otacílio acabou falando durante a sua entrevista, numa resposta, que causou muitos comentários aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu, no dia a dia, como repórter, nas ruas, no comércio, nos bairros, enfim, é uma resposta dele que foi muito comentada. Eu perguntei para ele, até porque ele disse durante a entrevista, Diego, que durante uma conversa com vocês, você disse para ele, olha, eu tenho o senhor como pai, certo? E daí, no final da entrevista, eu fiz uma pergunta que seria normal. Se o Diego tem o senhor como pai, o senhor tem ele como filho? A resposta foi não, que ele tem apenas 4 filhos. E a minha pergunta é em cima disso. Um filho, geralmente, ele deve muita fidelidade para o pai. Nessa questão e nessa resposta, que eu fiquei surpreso até do ex-prefeito doutor Otacílio, eu achava que a resposta não seria essa, mas como a resposta foi essa, a minha pergunta é em cima disso. Nessa questão de fidelidade, você agora ganha uma liberdade, ou seja, tem alguma influência, até porque ele não demonstrou esse mesmo sentimento que você tem por ele na questão de paternidade. Você fica livre politicamente para não ter essa fidelidade onde sempre é colocado, ele falou para mim, ele falou que não vai ser candidato a prefeito. Enfim, com essa fala dele, te dá uma tranquilidade, ou seja, essa quebra de fidelidade, principalmente na parte política? A tranquilidade não é política, não é tranquilidade. Talvez um momento novo da minha vida pessoal mesmo. Na verdade, durante toda a entrevista, ele demonstrou que ele é perfeito. Né? Sempre ele foi eleito dessa forma como ele se portou, e é o que ele é, assim como eu sou o que eu sou. Né? Ele é uma pessoa do tipo A, né? Eu sou do tipo A diferenciado, talvez, explicando. Ele é mais seco, né? Tem aquele jeitão dele. E eu sou uma pessoa carinhosa, realmente. Eu tinha realmente um carinho de pai, né? Inclusive, várias oportunidades com o meu pai junto, inclusive. A ele a gente brincava sobre isso. Mas tudo bem, eu entendo, eu respeito. De fato, ele tem 4 filhos e que bom, né? Que tem 4 filhos e ali realmente foi... Sinceramente, a gota d'água, né? Quantas vezes eu usei esse microfone e falava assim, tá faltando um pouco de carinho, um pouco de respeito, um pouco de consideração, sem citar nome, sem falar do porquê que era o motivo. Tá aí o resultado, né? Cada um de nós tem um coração, cada um de nós age de uma forma, entendeu? E houve nessa fala aí, foi realmente aí... mais um fator, né? Um fator daí motivacional, emocional para a decisão. Né? Mas o que trouxe a questão da minha decisão de ser candidato foram 2 acordos que foram feitos anteriormente, né? Que era o acordo de respeito e liberdade de governo, fosse por 4 ou por 8. Né? Isso acabou no episódio do Mirtão. Né? Ali mostrou-se publicamente a interferência que estava acontecendo no governo. Quer dizer, eu não estava respeitando a liberdade de governo, era uma fala que na verdade não era correta. E o segundo acordo, que era o respeito com o meu nome na saúde. Porque eu não queria ser político, eu não imaginava ser prefeito, né? Fui escolhido por um grupo, foi feito todo um trabalho, e eu sempre fui muito claro com tudo isso. E eram 2 acordos que eu propus: liberdade de governo e respeito com o meu nome na saúde. Quando se usa o termo coragem em relação a algo inconstitucional, que era o piso da enfermagem, foi a segunda parte ali, isso política, tá? Que me fez tomar a decisão de ser candidato. Só que o lado emocional da gente abala, né? E, obviamente, né? Não sei como que é cada um, né? Mas eu sou humano e busco ser humano até demais. Então, quando chega e vem essa fala, quer dizer, acabou a consideração e o respeito político e de trabalho. Os 18 anos que trabalhamos juntos ali, realmente foram por água abaixo. Né? Nada existia se ele não existisse. Foi o que foi bem colocado na entrevista. Então, tudo bem. As 2 colocações que eu tinha feito de acordo foram desrespeitadas. Então, politicamente, houve um racha ali. Acabou. O contrato foi rompido unilateralmente primeiro lá. É a sua... Exato, entendeu? Se há alguém que não respeitou algum acordo, entendeu? Não foi de minha parte, tá? E emocionalmente, pessoalmente, foi com certeza com essa resposta. Talvez se a resposta tivesse sido um pouco mais real e menos política,
que se percebe que demorou alguns segundos ali para dar a resposta, talvez a decisão até seria outra. Mas continuo tendo todo o respeito, toda a admiração, gratidão, mas eu não vou confundir mais gratidão com mediocridade. Eu não posso ser médio mais por gratidão, né? São 2 anos de trabalho, são 2 anos de um grupo. Está aqui o Edivaldo, meu vice-prefeito do lado. Está lá o Ricardo Madalena, nosso deputado da cidade, que muito me apoiou. Está lá uma base dentro do governo do estado de São Paulo hoje que apoia meu trabalho. E está aí o principal, né? Que é a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Então realmente houve, nesse momento aí, algumas divergências de ideia, mas ainda estava naquela coisa, vai, não vai, vai, não vai. Agora é como um vaso de cristal, né? Quando ele se quebra, eu acho muito difícil ele se recompor, né? Você pode até colar, mas não vai ter mais o mesmo brilho, não vai ter mais a mesma emoção, né? Eu sempre disse isso, tanto a ele quanto a vocês, seja fora dos microfones ou dentro dos microfones, que o quanto que isso abalava a minha vida pessoal, né? O quanto isso, para mim, tudo isso era muito importante, né? Aí chegou um ponto que eu tenho 34 anos de idade, eu tenho 20 anos de carreira, e pera lá, né? Eu não preciso aceitar tudo em nome de uma gratidão, né? Mesmo porque, o que eu sempre disse, críticas construtivas sempre serão absorvidas, né? Agora, críticas jogadas ao ar, né? Nada pontual, não tem como, né? Você percebe que realmente é manobra política, estratégia. Cada um tem um jeito de ser. Serei candidato, né? Sou candidato em 2024, sim. Eleito sendo novamente, será pelo que sou, pelo meu trabalho, pelo que eu estou realizando. É um processo democrático, onde cada eleitor terá toda a liberdade de fazer a sua escolha. Diferente do cenário passado, que ficava aquela metralhadora, como está tentando colocar, né? Veio aqui, metralhou para eu vir aqui e metralhar. Não, eu não vou metralhar. Temos divergências de ideias. E disse isso a ele na conversa que tivemos. Quando questionado, então como será? Falei, muito simples. Você tem o seu perfil centralizador e conservador. Eu tenho o meu progressista. Ponto. Isso é nítido, não sou eu que estou intitulando. É o trabalho, é o reconhecimento, é o que as pessoas sabem de cada um de nós. Então vamos trabalhar sobre ideias. O que se fez no passado, e muito foi feito, eu estava junto. Quem ampliou a oposição da estação? Diego Singolani. Quem fez a ampliação e reforma da Matias? Diego Singolani. Quem construiu o Centro de Saúde da Mulher? Diego Singolani. Todas as outras, Caporanga e Sodélia, Diego Singolani. Basta ir no posto de saúde e olhar a placa que está lá, gente. Ninguém fez sozinho. Assim, tentar de alguma forma apagar da história, entendeu? Um nome de alguém que está como prefeito, está nascendo na carreira política, não é justo, é cruel. Uma pergunta, Diego. Não é legal. Em entrevista ao Jornal Debate, você classificou a atitude do Dr. Otacílio como coronelismo. Classificou como um coronel. Quem acompanha a política de Santa Cruz, algumas pessoas, né, não vou generalizar, dizem que o ex-prefeito necessariamente sempre tem que ter alguém que promova um embate. Talvez pelo gênio dele, talvez pela personalidade, ele sempre necessita de uma oposição para fazer um contraponto. Eu acompanhei muito isso ao longo dos 8 anos de mandato do Dr. Otacílio, e hoje temos aqui o Edivaldo Godoy, que por um período, inclusive, foi taxado de oposição na Câmara, mesmo votando praticamente 100% a favor do que chegava, mas foi espinafrado como oposição à época pelo Dr. Otacílio. Me recordo, inclusive, de embates que aconteceram nas redes sociais, o Edivaldo chamando o Otacílio de amarelão, porque ele renunciou aquela vez, batendo boca com o filho, né, do ex-prefeito. Enfim, foi tido como oposição naquele momento. Você acha, Diego, que hoje você foi escolhido para ser esse contraponto do Otacílio? Ele precisa de alguém para promover esse debate, faz parte do estilo dele de fazer política, e você hoje foi escolhido de alguma forma para ser esse contraponto? Que faz parte do estilo de política criar-se um inimigo, mais que um adversário, criar-se um inimigo e trabalhar em cima disso, é público e notório, né? Sempre trabalhou dessa forma. Mas dessa vez escolheu o inimigo errado, porque escolheu alguém que o tinha como pai, entendeu? Para taxar de adversário e inimigo. E as pessoas sabem disso. A história não se apaga, né? Então, no meu caso, não estou dizendo que não vai ser dolorido e sofrido, porque vai, né? A gente sabe como que as coisas funcionam.
Mas eu tô pronto também, tô preparado para isso. Chega de ficar na casquinha do filhinho, entendeu? E bora assumir os negócios, né? E é o que eu tenho feito, que eu tenho trabalhado. E findo por aqui essa fala, quero dizer a toda a população de Santa Cruz, politicamente, já que estamos aí quase que numa pré-campanha, né? Que eu não quero trazer o cenário de 2024 para 2022, mas eu quero respeito com o meu trabalho, entendeu? Respeito com o trabalho de todo o grupo da prefeitura. E se hoje o ex-prefeito tem um opositor, o opositor é ele mesmo. Quando ele vem aos microfones e faz todo esse discurso da forma arrogante como fez, porque foi arrogante, entendeu? As pessoas hoje em Santa Cruz do Rio Pardo, elas têm capacidade de julgamento. Elas sabem quem é a pessoa de quem, a administração de quem, a gestão de quem. Uma pessoa, compara o Pelé, né? O exemplo da carreira do Pelé. Pelé parou no auge da sua carreira. Que a hora que ele quisesse voltar, ele ainda poderia voltar, né? É a mesma coisa. Ele fez 8 anos condecorado como um dos melhores prefeitos de Santa Cruz do Rio Pardo. Nunca houve acordo formalizado de 4 anos, se é essa a pergunta que vocês têm. A resposta era: eu vou ver com a minha saúde, com a minha família, e tenho sim intenção de voltar. Falei, ponto. Aí veio a minha parte do acordo, que foi o respeito e a liberdade de trabalho e de administração, e também o respeito com o nome da saúde. Pronto, houve uma quebra. Simples, entendeu? Não tem que enfeitar nada. Então, assim, eu vejo que no auge, como findou-se os 8 anos, estaria preparado para voltar, seja daqui 4, ou seja, daqui 8 anos, né? Mas faltou com respeito, faltou com consideração, faltou olhar um pouco quem estava ao seu lado, que no caso era eu, entendeu? Eu jamais tinha intenção de ser empecilho para os planos pessoais políticos, mas quando uma pessoa única se investe da questão de eu quero, eu sou, eu fiz, esquece, já não é democracia mais, já não é mais política, já é ego, entendeu? Quando fala quem foi o deputado antes, quem foi o prefeito antes, pera lá, gente, todos nós temos uma história, temos um trabalho, né? Ganhamos para trabalhar e trazemos resultado para a população. Então, não precisava disso tudo, né? Acho que faltou um pouco de olhar e faltou um pouco, talvez, Diego, de maturidade, sim, política, porque na altura e com o respeito que tem, inclusive, de minha parte, não precisava fazer isso, entendeu? Desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira. Aliás, desde o dia depois da eleição, né? Eu acho que é algo que pega mal. E eu tenho 34 anos e eu estou aqui, assim como aprendi no tiro de guerra, né? No Exército, eu estou aqui para mostrar meu valor, para mostrar o meu trabalho, e é esse o motivo da entrevista, de muitas coisas boas que fizemos. Vamos falar fora que, pelo amor de Deus, gente, é dezembro, é Natal, é união, é fraternidade. Esse clima de harmonia. Não é desequilíbrio, não é desordem. Tem tudo a ver, né? Não é chegar a espalhar um monte de coisa e pegar a minha família rica e viajar, né? Não. Tem gente aqui trabalhando, né? Tem corações, tem famílias envolvidas. Então, vamos unir, vamos trabalhar aí o dezembro, o espírito natalino, que é isso que, enquanto cristãos, né, aprendemos, que eu aprendi nos meus 6 anos de catequese, aprendi na minha formação católica. Eu não estou aqui falando que sou um cristão exemplar, não. Sou cristão de formação. E além de não ser, como que eu posso colocar, ativista ali, religioso, porque sou o que sou, entendeu? Sou católico, sou cristão, e mesmo com pouca experiência, digamos assim, né, eu aprendi que dezembro, Natal, é união, é partilha, é doar-se ao próximo e não fazer aquilo que foi feito comigo. Então é isso. Confirmando a hora certa, 13h06, convidados desta edição do Giro, prefeito e vice-prefeito de Santa Cruz, Diego Cingolani e Edivaldo Godoy. Vamos entrar no balanço de 2022. Tivemos aí momentos ainda difíceis em razão da pandemia. Em outra parte do ano, já vislumbrando um cenário da crise sanitária melhor, a coisa começou a fluir. Quais foram as áreas de destaque, Diego, na sua avaliação, dentro da gestão 2022 e aquilo que não funcionou, na sua opinião, e por quê? Bom, vamos lá. Alguns destaques importantes que não são tão publicitados, mas vou falar enquanto Diego da saúde mesmo, tá? Eu acho que o Centro do Autismo foi, assim, algo que me deixou com
muita alegria, com muita motivação para continuar os trabalhos, porque foi um projeto, eu comecei como secretário de saúde, com a Eliane Pérez, que era uma fonoaudióloga, tinha a Glaucia, que era uma psicóloga, né? Começamos pequenininho, e fomos crescendo, e enquanto prefeito, né, tanto eu quanto o Edivaldo, podemos entregar um centro do autismo, que está sendo referência na região. Eu acho que essa questão do trato com a pessoa com deficiência tem sido uma grande marca do governo. E é uma marca silenciosa. Se você perguntar para mim, publicamente, né, logicamente que eu falo do esporte. Isso aí tá todo mundo vendo, tá percebendo, vocês sempre comentam aqui. Mas a atenção à pessoa com deficiência, a política social, da assistência social, da pessoa com deficiência, da cultura, do turismo, das mulheres na administração, né? Da presença delas, aproveitando que chegaram 2 das grandes mulheres que eu tenho comigo na administração. Acho que essa é a maior marca do meu governo. Eu acho que as pessoas têm percebido o cuidado que eu tenho com elas, o carinho. E não é carinho, cuidado de politicagem, não. É política pública. Estive ontem mesmo com a Antiela, na Diviné, fizemos um cinema ao ar livre, lá passamos o Fala Vila Divinéia. E é tão importante, Diego, quando as pessoas se sentem próximas do prefeito, quando as crianças que eu visito nas escolas, elas levantam a mão que elas querem ser prefeito também, ter um gabinete cheio de gente, ir para a rua e conversar com muitas pessoas. Eu acho que esse é o modelo que eu queria e que eu pensava quando eu era criança, lá atrás. O que eu queria de um prefeito, o que eu queria de um político. É como que aquilo que você quer do teu cantor favorito, do teu ator favorito, você encontra ele, você quer um autógrafo, você quer uma alegria, você quer um acolhimento. Esse seu corpo a corpo foi taxado como politicagem. Exato, e nunca foi. E é o que eu digo, a história não se apaga, né? Eu sempre fui assim, porque com 12 anos de idade, eu estava trabalhando no comércio. Em especial no mês de dezembro, o comércio abria até às 10 da noite. Ficava lá atendendo cliente com a minha mãe, com meu pai, na rua, no comércio, trabalhava nas outras lojas, fazia banco, conversava. Depois fui office boy, passava por consultórios, por estabelecimentos comerciais, por empresas, depois para Santa Casa. A história não se apaga. Cada um de nós temos uma formação. Eu acho que a minha formação, até realmente por ter sido um menino pobre, que estudou com bolsa, que foi à luta e hoje conseguiu ser prefeito, eu tenho que retribuir ao povo, ao meu povo, entendeu? Aquilo que me faltou um dia enquanto governos passados, entendeu? Então assim, hoje, quando você vai numa escola, vê o olhar de uma criança, quando você vai no projeto social, quando você vê a rampa do deficiente sendo construída, quando você vê o centro do autismo, quando você vê a saúde funcionando com grupos de uma forma mais acolhedora, poxa, é isso que se espera de um governo que é premiado. Recebi vários prêmios esse ano por órgãos competentes para premiações, né? Tanto de indicações de Tribunal de Contas, como prêmios renomados. Significa o quê? Que nós estamos no caminho certo, que nós estamos numa toada cuidando daqueles que mais precisam prioritariamente, não deixando de cuidar de todo o restante. Por exemplo, a agricultura, né, que é o agro, que movimenta Santa Cruz do Rio Pardo. Investir mais de 5 milhões na agricultura, entre maquinários, pedra, equipamentos, alargamento de pontes, atividade delegada, participação em eventos, discussão na mesa de técnicas de produção. Tudo isso foi feito também. Os empresários, voltei a cuidar do distrito. Assaltei rua do distrito, vai assaltar mais rua agora, dia 4 de janeiro, tem outra licitação. Vamos pôr o LED lá, assinado o convênio, 800 mil de LED no distrito. Retomando terrenos que estavam lá cedidos há muitos anos, sem utilização. Dando abertura para novas empresas chegarem em Santa Cruz do Rio Pardo. Abrindo o mercado de Santa Cruz comercial, através dos eventos turísticos. Cada evento turístico que tem na cidade, o cidadão vai lá, quer comprar uma roupa nova, um tênis novo. Quando está no evento, vai lá comer no food truck, vai tomar seu refrigerante, seu suco, sua cerveja, enfim. Movimenta economia, movimenta emprego. Você pega os índices nossos de empregabilidade, demissões e admissões, tem saldo positivo para admissões e principalmente empreendedorismo. O número de MEIs, que são os microempreendedores individuais, que é cada food truck, cada micro comerciante, tem aumentado. A visibilidade de Santa Cruz está regional. Diego. Isso é muito importante para a nossa economia. Então, assim, eu estou trabalhando
A política social, que acho que é o grande destaque do meu governo, é a política social, na qual o esporte também está incluído. Mas não deixando de cuidar da política econômica, da macropolítica, que é o que vai gerar emprego e renda para poder continuar movimentando a cidade. Com tantas vitórias elencadas pelo senhor prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, digamos que a saída do Senai é uma derrota? De forma nenhuma. Quando houve a questão do Senai, a primeira reunião que me chamaram, eu convidei o Pedro Consorte, que é o dono da Gincana Calçados. Sim. Exatamente porque eu também tinha essa visão, Dário. Falei, poxa, perder uma escola não é legal. Nenhum governante quer isso. O Pedro falou assim, conta comigo, vamos lá em São Paulo e vamos conversar sobre isso, que não é bem do jeito que você está entendendo. De fato, cheguei no Senai para conversar. A escola Senai é a escola de Ourinhos. Santa Cruz do Rio Pardo temos um polo dessa escola de Ourinhos. O polo de Santa Cruz era voltado para a indústria calçadista, que lá no ano 2000, quando foi instalada, salvo me engano pelo Dr. Clóvis, né? Acho que era o Dr. Clóvis, era uma realidade econômica. Hoje, Santa Cruz do Rio Pardo é pungente no alimento. É uma outra metodologia. Qual que vem a proposta do Senai? É muito caro para nós mantermos uma estrutura para atender o polo calçadista e, em contrapartida, nós podemos elencar 90 empresas de Santa Cruz que são passivas de trabalhar junto com o Senai e com a Prefeitura, através de escola móvel e através do sistema dual. O que é o sistema dual? Treina na escola móvel ou em um ambiente cedido pela Prefeitura e a prática faz dentro da empresa de Santa Cruz do Rio Pardo. Por quê? Muitos estavam se formando e não tinha local para trabalhar. Prejuízo de dinheiro público também envolvido nisso. Então, foi aí, com essa conversa com o Pedro, com os técnicos do Senai, que eu trouxe o Senai para Santa Cruz, convidei essas 90 empresas, grande parte delas estavam lá, e fizemos um cronograma de todos os cursos, tanto que se já não chegou, vai chegar por esses dias a carreta do treinamento de elétrica, enfim, já está aqui? Então já está aqui em Santa Cruz, está tendo curso já. Vou abrir muito mais cursos de acordo com a realidade econômica de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, no início eu achava que sim, Dário, seria um prejuízo, uma grande preocupação, mas agora não. Enquanto político, realmente estou convicto de que não. Na verdade, nós teremos um ganho. Estamos, na verdade, acompanhando a tendência de mercado de Santa Cruz e da tecnologia. O que será feito no prédio do Senai? Esse planejamento provavelmente será voltado ao complexo Parque Ecológico, Orlando Vilas Boas. Isso? Isso. Então, possivelmente, tá? Ele irá compor. Não é promessa, tá? Não está isso em orçamento. Eu tenho muitas obras já se iniciando, já comprometidas, mas a tendência, pelo local onde está instalado, entendeu? E pelo tamanho da estrutura, cabe ali atividades de esporte voltadas ao bairro da Estação, que não tem o ginásio de esportes, também, e também ao Parque Ecológico, que atende o município como um todo. É provável, creio que se o vice concordar aqui, né? É provável que ele entre sim nessa instância turística, entendeu? Nesse momento turístico que a gente está vivendo, como aproveitamento da melhor maneira possível do espaço físico. Você destacou, Diego, pontos positivos nesse ano de 2022 na sua administração, algumas situações que não se concluíram ou, enfim, não deram certo. Você vai poder explicar isso. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, a reestruturação do funcionalismo, pelo menos aquela que você anunciou ao longo do ano, uma grande reestruturação que iria justamente beneficiar sobretudo os que ganham menos na prefeitura. Sim. Houve medidas paliativas, aumento para algumas categorias, dentro de determinadas áreas, mas a reestruturação que você prometeu, ela não aconteceu. Por quê? E se ela vai acontecer em algum momento ano que vem? Claro. Primeiramente, o paliativo que você diz atendeu mais de 500 funcionários. Sim. Eu tinha funcionários da prefeitura que ganhavam R$ 1.400 por mês. Né? Hoje não ganham menos que 1.800, 1.900. Né? Então ampliamos para todos, atendendo primeiramente aqueles que ganhavam menos, como foi o modelo de todos os governos passados. Por que foi feito dessa forma esse ano? Por compromisso moral, mesmo com o funcionalismo. Por quê? Para a reforma administrativa que ocorrerá no ano de 2023, houve a necessidade, para que não acontecesse politicagem no meio disso, de a contratação de uma empresa especializada nisso. Então, para isso é um processo licitatório que leva tempo. Né? E a burocracia é o maior inimigo
de qualquer administrador público. Então, para que seja feita uma reforma justa para todos, tem que ser através dessa contratação. Está em fase de licitação, né? Deve sair isso no começo do ano. Se é que já não saiu a licitação, não sei. Tá? A empresa vencedora vai juntar todos os documentos e aí sim, Diego, parte-se para uma reforma. O que eu fiz de fato foi um paliativo para atender o mais pobre. Sim. Que trabalha muito e ganhava pouco. Entendeu? O restante nós iremos atender, e não é questão salarial uma reforma administrativa. Entendeu? A reforma administrativa passa por reforma de RH, reforma de tecnologia, de incremento de ferramentas de gestão na administração, não é só salarial, né? Isso vai ocorrer sim durante o ano, porque é uma necessidade que punja aos olhos da administração pública, não só em Santa Cruz do Rio Pardo. Precisamos sair do analógico e entrar no digital. Parte dessa reforma, fui agora uma reunião anterior a essa, foi entregue para mim agora o Plano Municipal de Tecnologia, entendeu? De informação. E é um plano que, se for instalar tudo o que precisa, são 5 milhões de reais. Sim. Não é coisa que se faz de um ano para o outro. 5 milhões é o valor de uma ponte, né? Então, nós temos que tomar certas prudências e cuidados. Então, a reforma ocorrerá, entendeu? Foi feito esse paliativo, mas atendi mais de 500 funcionários, acalmamos aquilo que era mais urgente para eles, assim como atendi as monitoras, assim como atendi o piso novo da enfermagem, assim como aumentei em R$200 o vale alimentação da Santa Casa, que era menos de R$200, não tinha condições de um profissional trabalhar daquela forma. Então, aquilo que foi possível foi realizado. Lembrando, não me vitimizando, tá? Que o primeiro ano realmente a pandemia atrapalhou muita coisa, entendeu? Então, o primeiro ano de governo mesmo foi esse, então fizemos. Não vou ser aqui, como é que se diz? Audacioso, não. Não fiz 5 anos em um, não, minha gente. Mas 2 anos em um, eu tenho certeza que nós fizemos. Foi o que foi possível ser feito até o momento e agora vamos continuar trabalhando. Um outro ponto crítico que me chateou muito nesses 2 anos foram os acordos com a Sabesp. Sim. Né? Em especial Caporanga e Sodré. Para minha felicidade, semana passada, finalmente, né, a Sabesp retomou as obras. Que também depende de licitação, depende de um monte de coisa, e me incomoda muito. A gente sabe do problema, Ministério Público envolvido, etc. Mas o que eu digo? Não basta sentar no problema. O problema dado tem que ser resolvido, e foi o que eu disse ontem também, com eficácia. Que existe uma diferença de eficiência e eficácia. Eficiência é fazer o que tem que ser feito, ou seja, era voltar às 2 obras. Eficácia era fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível, e foi o que nós fizemos. Além de retomar Caporanga e Sodré, assinamos finalmente agora o Distrito Industrial, que não estava acordado com gestões anteriores. Era de fala, e agora não. A Sabesp vai fazer a obra de infraestrutura. A infraestrutura. Vai fazer, juntamente com a Prefeitura, também haverá participação de empresários financeiramente dentro desse projeto. Fato inovador também, certo? Porque todos ali têm interesse, o município, a Sabesp e também os empresários. Então também acontecerá aí esse tripartite de financiamento, que é algo novo também buscando esse fomento da economia, buscando dar estrutura ao distrito para que novas empresas possam chegar. Então, é o que eu digo, assim como foi com a limpeza pública, estávamos com o problema da varrição. Quantas críticas não chegaram aqui? Eu pedi paciência que eu iria resolver. Passa hoje pelas ruas de Santa Cruz, você vê a diferença. Por falar em paciência, então, outros 2 pontos para a gente andar com a pauta. São assuntos que foram anunciados até com um certo alarde pela administração, e ou não foram concluídos, não foram eficazes, ou pelo menos até o momento não foram implementados. E nem sabia que o Edivaldo estaria aqui hoje, mas um dos temas diz respeito à pasta dele. Problemas com fios de companhias de telefone, internet, rede elétrica. Foi feita toda uma divulgação de reuniões, de que haveria uma ação firme da fiscalização, e o problema segue o mesmo. Não foi eficaz ou ainda está em andamento esses trabalhos? Eu queria saber isso. Um segundo ponto, o programa de atenção à saúde animal. Também foi anunciado com bastante alarde, o projeto é lindo no papel, só que até o momento, várias pessoas que dependeriam dessa medida que o seu governo pretende colocar em prática, Diego, ainda não conseguem o auxílio da prefeitura. Eu tenho uma amiga que, gatos de rua, mas que ficam ali entrando na casa dela, uma gata teve uma ninhada, 12 animais, portanto não são gatos que têm tutor,
ela precisava de algum tipo de amparo, de auxílio. Procurou a Secretaria do Meio Ambiente e a resposta foi: por hora não podemos fazer nada, porque ainda a questão burocrática emperra que o PASA de fato funcione, que as clínicas atendam. Então, às vezes, em alguns pontos é muita palestrinha, mas o resultado a gente não vê. Essa questão da fiação e a questão do PASA, quando é que vai de verdade ser oferecida à população de Santa Cruz? Primeiramente, não é palestrinha, tá? Nada daquilo que a gente faz de trabalho. Existe uma ordem cronológica, Sim. existe burocracia e um setor jurídico. E todos sabem, isso é público, que o projeto foi modificado. Da maneira como ele estava, eu bato realmente em cima, não ia dar certo. O secretário de Meio Ambiente foi trocado, né? Então vocês têm que observar, né, todo o contexto por trás da palestrinha, tá? Que não é palestrinha. O PASA hoje está na mão da diretora, servidora Márcia, com a Lauren, secretária do Meio Ambiente. Nós tínhamos que montar um trabalho, porque do jeito que foi dado o projeto inicial, era um factoide aquilo, era uma falácia. Você diz a questão do hospital ainda. Exato. Perfeito. Tá? Eu não digo da construção, Sim. aliás, da reforminha que foi feita lá. Eu digo do operacional. Sim. Eu sou do profissional da saúde, sou gestor hospitalar. Zoonoses também está dentro da saúde, certo? Não era para fazer um atendimento só de castração ou um curativinho. Não. Eu tive que construir. Eu próprio sentei na mesa e construí. Procedimento por procedimento. Para que se contratar as clínicas e as clínicas entrarem nesse chamamento e poderem atender os animais. Não é simplesmente atender um animal da rua. É atender um animal que foi atropelado. E isso vai acontecer porque já está o edital pronto. Sim. Aliás, aproveitando, a gente faz uma gestão pública e democrática. Puxar a orelha da Márcia, da secretária de Meio Ambiente. Comecem a agilizar mais, porque quem está respondendo é o prefeito aqui. Mas eu também dou a mão palmatória porque ajudei a construir isso. O animal foi atropelado na rua, certo? Ele tem que ser acolhido. Quem vai levar esse animal? Tinha que se pensar nisso. A vereadora Mariana protagonizou isso, já fez 2 leis para organizar quem leva esse animal. A ONG, as organizações terão um papel fundamental e preferencial desses atendimentos. Que fique claro, Diego, eu acompanhei de perto os projetos para que o PAS aconteça. Exato. Eu acho que ele é muito melhor. Não, mas eu vou dizer para você por que está demorando. A minha questão é, o projeto é perfeito, eu acho que ele é melhor do que a ideia do hospital. A minha crítica à questão do hospital lá é se foi dinheiro público jogado no ralo. Mas que a iniciativa que você quer fazer é melhor, eu não discuto, eu li o projeto, todos os projetos. Certo. A minha pergunta é quando vai acontecer. É a morosidade. É a morosidade. Vou te explicar por que ficou moroso. Sim. Tá? Aonde emperrou. Fez esse trabalho e tal. Daí nós tivemos que pensar em como seria esse atendimento. Falei, o pessoal estava meio perdido, né? E dependendo de quem para dar informações? Dos próprios interessados. Claro. Daí fica meio complicado, né? Falei, não. Falei, vamos pensar no modelo de uma UPA, de um hospital. É a mesma coisa, só que em vez de atender humano, vai atender animal. A partir daí a coisa começou a andar. Eu puxei tudo da tabela SUS. Por quê? O animal foi atendido no acidente. Ele tem a cirurgia. Ele tem um curativo por dia, ele tem uma antibiótico terapia, ele tem o soro, ele tem um raio-x, ele tem um pós-alta, ele tem que ter o responsável pela guarda e cuidado dele nesse processo todo. É uma tabela, foi criada uma tabela de procedimentos, entendeu? Tá moroso? Tá, mas esse é um projeto referência para o Estado. Eu tenho certeza disso porque o padrão será de atendimento realmente privado. E daí eu tive que negociar com alguns veterinários, né? A média de custo disso. Claro. A antibiótico terapia é R$20. Falei, não, pera lá. O SUS paga tanto. Eu tive que ir lá na tabela SUS, comparar o valor que o SUS paga de um curativo, entendeu? Para botar um curativo no edital. Então, cada linha de procedimento, inclusive o dobro de castrações, entendeu? Foi trabalhado e discutido com base nos valores vigentes da tabela SUS. Desde o exame e tudo isso. Então, realmente, é um trabalho moroso que foi fomentado esse ano, em especial com a chegada da Lauren, tá? O edital está praticamente pronto, o termo de referência já está pronto, não sei a quantas está para a publicação, mas deve sair já nos próximos dias. Janeiro, com certeza, esse edital vai ser publicado, e creio que em março, para não passar prazo antecipado para a população, isso já esteja operante, porque a base toda está organizada. Faltava organizar algumas coisas, porque houve denúncias de cargo na Câmara Municipal também, da funcionária Márcia, que realmente cuida com maestria dessa questão do meio ambiente. Então, organizei, acho que um dos últimos projetos de lei da Câmara foi para organizar cargos também, para que isso pudesse
rodar de uma forma melhor. Então vai acontecer, está nos próximos dias. Os fios. Quanto à questão dos fios, o Edivaldo está aqui como vice-prefeito, né, para fazer, na verdade, a mensagem de Natal. Ele pode complementar minha fala também, mas eu, enquanto prefeito, eu assumo a demanda de todos os meus secretários. E da Secretaria de Assuntos Jurídicos eu não vou fazer diferente. Foram feitas mais de 5.000 notificações, autuações. É um trabalho difícil, que você notifica, você multa. Daí lá para um órgão do tamanho da CPFL, entendeu? As multas que nós temos, para eles acabam sendo irrisórias. Então depende de muito diálogo e depende também de muito trabalho. Eu acho que a fiscalização, como estava acontecendo, estava precisando ser reordenada. Sentei com o Edivaldo. Falei, Edivaldo, o que acontece? Diego, pense comigo. Nós tínhamos uma Secretaria de Assuntos Jurídicos com um corpo de fiscais. Fiscais de postura. Que fiscalizavam todo o código de postura do município. O que é quase humanamente impossível. Claro. Certo? De fazer com eficácia. Entendeu? Fazia o arroz com feijão. Falei, Edivaldo, vamos separar essas fiscalizações. Esse fiscal vai fiscalizar a pessoa com deficiência, a saúde. Esse é fiscalizar a obra. Esse é fiscalizar os fios. E foi isso que o Edivaldo tem trabalhado, ele pode complementar a resposta. Nos últimos tempos, houve esses requerimentos na Câmara, que eu acho que é comum e natural, essas provocações precisam acontecer, claro. Até mesmo para essas empresas entenderem que não é só o prefeito que está lá, não é só o executivo que está brigando com eles, não. Tem uma Câmara que representa toda uma população. Então, esse remodelamento que nós fizemos, agora com uma central direta de reclamação, já vai praticamente direto para o fiscal que está cuidando disso, tende a melhorar. Entendeu? Tende a conseguirmos melhorias. Tá feio, entendeu? O fio caído, fica meses caído. Eles fazem vista grossa. Eu vou dar um exemplo para vocês. E acidentes também, né? Fios pendurados. Essa rede toda de alta tensão, né, que foi instalada em Santa Cruz, por uma grande empresa, demorou meses para a CPFL ligar a energia para chegar na empresa. Algo que era produtivo para eles, que é faturamento para eles, o consumo da energia. Sim. Eu me lembro também, na gestão passada, do aquecimento da piscina do ginásio. Fizeram toda a parte elétrica e foram meses para a CPFL ligar a energia para chegar no aquecimento da piscina, que é algo também do faturamento deles. Então, vamos buscar essa proximidade com a CPFL. Estamos em transição de governo. Essas concessionárias, né, essas concessões são feitas via Estado, entendeu? Então, vamos trabalhar isso aí, junto com o governo também, para que autuações e multas sejam de monta financeira muito maior, para ver se esses caras acordam, também começa a fazer a parte deles. Mas não houve de nenhuma parte uma omissão da prefeitura. Nós, mediante o problema, buscamos uma maneira melhor de organizar como está sendo organizado. Edivaldo, pode complementar, mas creio que seja mais ou menos isso. Diego, Dário, é isso aí mesmo, o Diego, prefeito. Nós fizemos reuniões, nós montamos um grupo de WhatsApp, resolvemos vários problemas, tentamos resolver conversando com o pessoal das empresas responsáveis, são várias empresas responsáveis, a empresa permissionária é a CPFL, e nós temos dificuldade, até hoje temos dificuldade, nós, fiscalização, de identificar qual empresa que está com a fiação caída. Então foi explicado lá que deveria ter plaquinha com o nome de cada empresa, mas você olha por aí, não tem plaquinha e dá impressão, estou dizendo, que quando alguém faz um trabalho, propositalmente deixa solto um fio que talvez não seja dele. Então arruma o dele e o outro fica caído. Continuamos aí, fizemos isso que o Diego acabou de falar aqui, separamos o setor de fiscalização por fiscal, por função, e foi contratado o fiscal há menos de um mês, e a função desse fiscal é cuidar da fiação. A partir daí realmente começou a mudar. Esse fiscal ele tem linha direta com esse pessoal da CPFL, das empresas de telefonia, e foi montado um grupo, agora um grupo público para a população, e eu vou estar passando, se vocês me permitem, eu vou estar passando o número desse grupo de WhatsApp para a população, e sempre que tiver, a pessoa tem lá em frente à casa dele, passou, viu algo perigoso, ele vai tirar uma foto ali, identificar o local e enviar para esse grupo. O fiscal, na hora, ele vai até esse local,
vai tirar a foto dele, da fiação ali, e vai encaminhar uma notificação para a CPFL. Isso está sendo feito já, viu? Certo. A CPFL tem um prazo para notificar a empresa responsável, porque eles... Vira autuação, é isso? Reincidir? Vira autuação. Já temos várias autuações, tantas autuações, eu não tenho o número aqui, mas tem tantas que já incomodou a CPFL, e um representante ontem me ligou, por coincidência, ligou lá para o diretor de fiscalização também, o Carlão, que querem marcar uma reunião para saber o porquê dessas autuações. Então já incomodou. Já adiantei para a pessoa que o motivo são essas fiações, soltas. Então está dando certo. Então, qual é o WhatsApp? É o WhatsApp, deixa eu só pegar meu óculos aqui, eu tenho aqui. Acho que a Marina colocou aqui. 14 3332 4014. 3332 4014. 4014. Quando o Diego disse aqui que nós fizemos mais de 5.000 autuações, na verdade, essa aí envolve o setor de fiscalização. Então, na verdade, foram 5.000 até ontem, 5.897. Vai passar 6.000 autuações esse ano de terrenos, de calçadas, né? E fiação. Divaldo, entrou aqui. Já que você já está participando diretamente dessa entrevista também, numa resposta do meu colega de bancada aqui, o Diego Singolani, a minha primeira pergunta para você em relação à parte política, não o que foi comentado no passado, hein? Você sabe que você é uma bola da vez na política e nos bastidores você sabe e muito bem conhece essa causa. A minha pergunta é em cima disso. E eu também quero ver o Edivaldo nessa nova função. Quando o Edivaldo vai deixar a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e assumir sim um posto político na Câmara de Vereadores, sendo o principal defensor do atual prefeito Diego Singolani? Olha, Dário, eu não preciso deixar aquela função ali, porque a pasta que eu estou, ela sempre foi vista como uma pasta muito fria, sabe, muito seca, muito técnica. Não deixa de ser. Só que nada impede que a parte política entre ali também. E eu tenho feito isso. Muita gente que chega ali precisando de apoio, precisando de informação, precisando de ajuda técnica, obviamente, você pode ajudar de uma maneira ou de outra. Você pode usar a técnica, mas conversando com a pessoa, levando a pessoa até a resolução do problema, se me permite, indo até o local. Edivaldo, vou até além do que o Edivaldo está colocando, Dário, porque a pergunta também reflete no prefeito, que é quem toma a decisão. Se fosse para o Edivaldo ficar fazendo política na Câmara, ele não precisava ser secretário. Bastava ser vice-prefeito apenas. O nosso governo não. Ele teve a coragem de escolher essa pasta. Assim, não, eu pego a pasta e digo a ele, como você não está colocando a questão dos fios, é uma pasta polêmica, é uma pasta complexa, ele falou assim, eu estou aqui para trabalhar com você. Entendeu? Então o Edivaldo não vai sair dessa função. Entendeu? Porque eu quero mostrar para o povo de Santa Cruz que na minha gestão, vice-prefeito trabalha. Porque o vice-prefeito do Diego Singolani é o Edivaldo Godoy, que trabalhou a vida inteira, que é advogado formado, para quem não sabe ou não se lembra, além de professor e corajoso, de encarar também essas demandas. Vou fazer um pouco de marketing para o Edivaldo aqui, mas o Edivaldo não é candidato não, viu? O Edivaldo fala não. Tem muito candidato para 2024, hein? O Edivaldo tira comerciante da onde está trabalhando, tem coragem de fazer aquilo que é para o bem da população. A diferença é que do nosso governo é que nós não temos algumas pessoas como antes, né, orientadas a sair pelas ruas falando bem da gente. Quem fala bem da gente é o povo, né? Não é a gente que fica chamando no gabinete, vai lá e fala bem de mim. Não. Entendeu? A gente encara a situação. Então só esse aço pode continuar. Não, à vontade, mas é isso. Sempre foi esse o plano. Gente, a gestão nossa é trabalho. Para fazer política, se for para o Edivaldo frequentar a Câmara e fazer articulação política para o prefeito, então ele deixa o cargo de secretário e fica só no cargo de vice-prefeito. Entendeu? Que por trabalharmos junto, obviamente que vai defender. Eu acho que na função que ele está hoje, dentro do executivo, conversando com todos os secretários, ele atua muito mais como vice-prefeito, que ele está sabendo tudo que acontece na administração. E, findando, a nossa maior defesa para a politicagem é trabalho. E se ele está como secretário, ele está vendo o que cada secretário está produzindo. É essa defesa que eu quero que o Edivaldo faça, que o Adilson Simão, que é meu novo líder de governo, faça na função dele. Exatamente. Como eu estou fazendo aqui. Estou sendo atacado? Sempre você. Mas vou responder com trabalho. Então, essa é mais uma resposta. O prefeito Diego Singolani entende que não precisa de um articulador político? Eu entendo que precisa de diálogo
entendeu? Mas essa postura de uns 2 meses para cá, inclusive tem melhorado bastante. Vamos ver agora com a gestão do novo presidente, que você sabe melhor que eu, né? Que houve ali interferências, né? Indicações diretas que culminaram aí, né? Um meio de campo meio ruim com a Câmara. Mas eu acho que, se continuar com o comportamento dos últimos meses que eu tenho visto, Dário, não precisa ter uma pessoa específica. Eu preciso de alguém que leve informações, porque a minha maneira de trabalhar é um pouco diferente das maneiras do passado. E eu tenho o Cláudio Antonioli lá, entendeu? E o Roger, que fazem esse papel de levar, de explicar o projeto. Agora, quando se fala de articulação política, na verdade, entendam, pelo menos é a minha visão, tá? O Lorival consegue fazer isso? Não, o como Lorival presidente? não fez articulação política. Nem como líder do governo. O Lorival Sim. levava as informações do executivo, entendeu? Porque quando você fala de articulação política, eu tenho um pouco de medo desse termo. Porque, geralmente, as experiências que eu tive com a articulação política era de passar tapete. Né? Não deixa passar isso porque ele vai crescer aqui, não deixa acontecer isso porque ele vai crescer lá. Isso é um modelo de política, isso que eu chamo de modelo de política velha, de modelo de política antiga. E o meu modelo não é esse. Eu sei, e você vai me aconselhar sobre isso, que é necessário, que isso faz parte de todo o jogo, mas também faz parte de todo o jogo mostrar um formato novo de trabalho. E o que eu percebo? O termômetro da população. Entendeu? Que em determinados momentos eu não estive muito bem em relação aos vereadores, mas sempre estive numa crescente muito boa com a população, que é o maior interessado. Então, e acho que a Câmara, e ontem conversei bastante com o Cristiano Miranda, inclusive, contra ele na Diviné, que ele também estava lá, sempre acompanhando os trabalhos da Vila Diviné, e houve ali uma reflexão, talvez, por parte dele, entendeu? Um olhar, talvez, agora que está deixando a cadeira da presidência, um pouco diferente para isso, de observar, porque a política nada mais é do que um comparativo também com as empresas privadas, né? Com o novo modelo de gestão, e muitas vezes que entenderam politicagem, aonde na verdade era gestão. E agora estou entendendo. Então, assim, eu não vejo essa necessidade dessa articulação toda, porque eu não estou interessado em fazer nada para derrubar um, prejudicar o outro. Porque quem está agindo contra o governo está agindo contra a cidade e a população está vendo, entendeu? E porque hoje também tem um prefeito que chega aqui, posso ter N defeitos como tenho. Gente, todo mundo, já disse isso várias vezes, todo mundo tem seu lado luz, todo mundo tem seu lado sombra, não sou perfeito, não sou melhor que ninguém, mas sou dedicado e estudo muito para estar onde estou. E eu chego e abro a caixa preta, entendeu? Então acho assim que se alguém precisa entender, entendeu? São esses que pensam de uma forma antiga, de uma forma diferente. Vamos abrir o jogo. Por que está fazendo isso? Está fazendo, é o que eu faço, por isso que muitas vezes me dispus. Está fazendo isso, por isso, aquilo outro. Bota o pingo no i. É isso que o cidadão quer. É esse respeito. Eu tenho uma pergunta. A articulação política eu acho que realmente é necessária, mas para a política pública. Entendeu? Não para fins de interesse próprio. O que estava acontecendo na articulação política ia se tornar assim, ó. Esse aqui representa o Diego. Esse aqui representa o outro. Entendeu? Vamos pro lado do outro porque o outro vai dar isso para mim. Vamos pro lado do Diego, o Diego vai dar isso para mim. Não quero isso. Entendeu? Eu quero uma política diferenciada como essa. Sim. Que eu tenho conseguido implementar. Sim, somente para voltar para o Diego nessa questão, é claro que você prega isso. A população está vendo, mas nas urnas tem toda uma articulação, tem todo um jogo, e você sabe disso enquanto político. Você não acha isso importante? Ou seja, mostrar o que você vem fazendo, não somente acreditando que o povo está vendo, mas na verdade o povo talvez está sendo induzido a não ver isso? Você tem essa convicção ou não? Não. Sinceramente, posso estar falando besteira, mas eu sou muito sincero. Acho que é mais uma questão de gestão de comunicação do que política. Tá? Em Santa Cruz do Rio Pardo, a articulação política até hoje significou mandar em vereador, puxar no cabresto e fazer o que eu quero. A articulação sempre foi isso. Se mostrarem uma articulação política diferente, porque senão eu vou colocar articulador pagando com dinheiro público, o articulador político para quê? Para ele puxar a sardinha pro meu lado? Não, quem tem que ver o que eu estou fazendo é o povo que está lá, vendo a sua iluminação, sua saúde, educação, como vê, entendeu? Porque vira realmente algo que não é do meu perfil, que não é o que eu quero, Dário.
Se mostrarem uma articulação política diferenciada, o que é essa articulação política? Defina para mim. Eu, para contratar qualquer secretário, assessor, enfim, ou em outros momentos da minha carreira, você tem lá a descrição do cargo, né? O que você vai fazer? Entendeu? Eu não quero um puxa-saco meu e não convencer vereador que eu sou bom. Quem tem que ver que eu sou bom é a população, como tem visto. Quantas vezes, em momentos de discussão da Câmara, eu não falei mais alto que os 13 que estavam lá? Ainda que muitos deles não sabiam por que estava fazendo aquilo. Olha como mudou. Então, o meu trabalho, a linha da gestão, tem mostrado isso para eles, a gente tem se unido, tem conversado mais, dialogado mais. O resto é interesse próprio. E eu vou chegar aqui e vou falar, está acontecendo isso, exatamente porque alguém está articulando dessa forma, dessa ou de outra. Porque o meu interesse maior, Dário, hoje, em 2022, tá? 22 de dezembro de 22, é respeito, não é voto. Eu tenho uma Se eu pergunta. estivesse pensando só em voto, eu estaria com essa preocupação. Não, eu quero respeito por quê? O respeito que eu tive na saúde, o respeito que eu tive no meu trabalho, trouxe o que para o político é o lucro. O que é o lucro do político? É o voto. Como que você obtém lucro de uma empresa particular? Produzindo. Você produz o seu insumo e vende o seu insumo e ganha dinheiro, não é? Como que eu vou ganhar voto? É a mesma ótica. Trabalhando, fazendo gestão, com respeito da população, que vai trazer voto, que é o produto final da política. Essa é a maneira que eu penso. A minha pergunta é sobre a atuação do Edivaldo, não na esfera política, na esfera técnica, à frente dessa secretaria, resumindo a ópera, uma bucha, né, e o prefeito teria alertado você antes de você se propor a assumir a secretaria ou ser convidado, enfim. Boa parte de críticas mais ruidosas, Diego, que aconteceram ao longo deste ano, tem a ver com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, porque tem a ver com fiscalização. Quando a gente cobra aqui, por exemplo, a questão de fios, o problema é do setor privado. É o setor privado que não faz a sua parte e a prefeitura, no caso, tem que fiscalizar para que as empresas façam a sua parte. Quando há reclamações sobre terrenos sem limpeza, são os proprietários. Evidentemente, não digo aqui das áreas públicas, mas são os proprietários que deveriam fazer a sua parte e manter terreno limpo. Não fazem, aí a bucha estoura para a secretaria que deveria fiscalizar. Por isso que eu acho que o Edivaldo é o secretário que está mais tempo na cadeira. E cobrar isso. Houve uma outra situação importante recente, obras de rampa, muito criticadas, inclusive por quem se utilizaria principalmente desse setor, que são os cadeirantes, etc. Houve também reuniões na Câmara e durante uma discussão aqui na rádio, recebemos uma mensagem do Dr. João Marcelo, que é diretor da Codesan, porque se discutia quem deveria ter fiscalizado essa obra antes dela começar ou ser concluída. Porque até onde eu entendi agora, a prefeitura vai ter que gastar mais para poder tornar essas obras eficientes, né? Porque a obra liga nada a lugar nenhum, pelo menos algumas dessas rampas. Vocês vão ter que gastar dinheiro que não estava previsto para poder fazer essas rampas atenderem a sua finalidade inicial. E só para concluir, o doutor João Marcelo, durante uma entrevista aqui, foi citado que a Codesan poderia ter fiscalizado isso. Algum vereador citou isso aqui. Falou, ó, isso aí, eu falei, mas isso é da Codesan ou é do setor de fiscalização? Ele respondeu ao Dário Miguel que isso também seria responsabilidade do setor de fiscalização. A minha pergunta o problema, dá para melhorar a secretaria em termos de eficiência, contratando mais pessoas? É um problema de falta de pessoal, tinha que ter mais fiscal, a sua estrutura não é adequada, Edivaldo, porque há muitos problemas, críticas que recaem sobre a falta de fiscalização. Antes da resposta, Edivaldo, Diego, eu só vou falar sobre as rampas, Edivaldo responde sobre a gestão da secretaria. Não, a prefeitura não deverá gastar, porque a fiscalização depende da engenharia, depende do setor de obras. São mais de 1.000 rampas que estão sendo construídas e claro que no meio de 1.000 rampas, algumas sim apresentam problemas, estão sendo diagnosticados esses problemas, a empresa será notificada, é a empresa que terá que fazer os acertos necessários. Eu não irei autorizar, enquanto prefeito, nada diferente disso. Quanto à fala do doutor João Marcelo, né? Quem disse que a prefeitura poderia gastar foi o seu líder, o Orival. Só estou replicando. Então, exatamente. São muitas pessoas que falam aquilo que não sabem. Sim. Tá? Então, eu estou respondendo. A prefeitura não vai gastar um centavo a mais com isso. É um contrato e a empresa é responsável por isso. Isso parte do executivo e não do legislativo, ainda que líder do governo. Assim como o doutor João Marcelo também, que deve se ater à fiscalização e ao monitoramento financeiro da Codesan, da autarquia de obras, né? Fiscalizar aquilo que ele está assinando, né? E deixar a competência do setor de obras e da fiscalização a questão das rampas, como eu percebi e pude também participar juntamente à mesa de discussões com o Edivaldo, com a Carla, e não estive presente na Câmara, mas acompanhei o resultado da reunião. Sim. E só para ficar claro, e também é a empresa que vai se responsabilizar pelas rampas que aqui, possivelmente estiverem irregulares. Para não jogar cisco no... Já jogou. No João Marcelo, ao ser questionado
por este jornalista, o convidado na ocasião. Mas isso não é de responsabilidade da ação de jurídicos do vice-prefeito Edivaldo Godoy? O João Marcelo mandou uma mensagem, o Diego está certo. Foi isso que ele disse. Tá? Parece também que ele ligou aqui falando, o Edivaldo está fazendo tudo errado. Não foi isso que aconteceu, mas ele confirmou a informação. Seguindo com as respostas aí. Nós estamos fazendo, como o Diego já adiantou aqui, estamos fazendo uma reorganização dos fiscais. Uma fiscal de posturas, ela está sendo encaminhada para o setor lá da Secretaria da Ana Laura, da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. Direito da pessoa com deficiência. Essa pessoa, Ana Amélia, ela ficará responsável para conferir as rampas das novas casas que estão sendo construídas, das calçadas, enfim, ela vai ficar nesse setor. Então ela sai da Secretaria de Assuntos Jurídicos e vai para outra pasta. No setor de obras, nós temos 2 fiscais de obras, que é o Mineiro e o Williams, que estão ali. No meio ambiente, nós temos 2 fiscais também, que vão cuidar da questão da fiscalização do meio ambiente e dos cães, que vocês estão acompanhando aí também. Sim. Nós teremos agora o Guilherme, que foi contratado para fiação. Inclusive, o Diego, deixa bem claro que essa questão da fiação não dá para resolver de um dia para outro. Certo. Obviamente, tem empresa que vai rapidinho, porque senão será notificada e será autuada. Mas tem empresa que tá sendo autuada e não arruma, nem de um dia para o outro, e enfim, está lá a fiação. E não dá para a gente fazer nada mais. Programei tudo. Autuar a CPFL, no caso, e esperar que eles arrumem. Inclusive, só para dar um exemplo, ontem à noite, depois do horário de expediente, o vereador Niltinho mandou uma mensagem para mim de um fio na rua Alziro Zacura, se não me engano. Sim. Fiação que estava cortando a rua ali, levando perigo a motociclista, a ciclista. E imediatamente eu repassei o questionamento dele, a foto inclusive, para o Guilherme. O Guilherme já entrou em contato com os responsáveis lá no grupo, que ele faz parte ali e é o responsável. E veio a resposta da Vivo, que o fio é da Vivo, certo, que eles colocaram como prioridade. Agora, se eles já foram lá e consertaram, ótimo. Se não, beleza, o Guilherme, que é o responsável, ele vai de novo, vai tirar foto e vai autuar. E vai multar depois, porque no caso desse caso aí, deu para identificar que é a Vivo. Enfim, Diego autorizou mais a contratação de 2 fiscais, já que a Ana Amélia está saindo. Então eu vou colocar mais um fiscal ali, e o outro que será em conjunto com o setor com a Secretaria de Desenvolvimento, que vai fazer também a fiscalização lá do Distrito Industrial. Então estamos separando dessa maneira para facilitar. Em relação às notificações, 6.000 notificações, a gente não quer de maneira nenhuma multar essas pessoas, a gente quer que elas se conscientizem, mantenham seus terrenos limpos e as calçadas feitas, obviamente. Vai passar de 6.000 aqui, o ano passado foram 2.300, esse ano foi para 6.000. Então, eles estão trabalhando sim, mesmo que em número até então reduzido, mas que a gente vai corrigindo devagar. O Diego, encaminhando para a reta final, o que há para anúncio de obras começadas nessa gestão, neste ano, para serem concluídos no próximo, a gente pode falar se há algumas perspectivas, por exemplo, para aquela passarela da ponte, da SP225, é uma obra que nem é diretamente ligada ao governo municipal, mas muita gente nos questiona como é que está o andamento daquilo, se vai rolar, vai começar, vai concluir ou não. É uma nova ponte. Vamos lá, Diego. Vamos lá, o que tem aí pra obras do falar? Diego Singolani, do governo Diego Singolani, tá? Entrego agora no aniversário da cidade a Praça dos Expedicionários, a inauguração dela. Não foi entregue agora no final do ano, porque está o portal lá de ano novo. Tirando o portal, os pórticos já estão prontos, serão lá os painéis instalados. Entrego a obra da praça agora em janeiro. Possivelmente em fevereiro já entregue a reforma da UTI adulto, a nova UTI adulto da Santa Casa de 10 leitos, obra do meu governo também, do nosso governo, aliás, já vai ser entregue. O ambulatório de especialidades novo também será entregue agora em fevereiro, que são obras do meu governo que eu estou falando. Algumas obras do governo passado, como as 2 creches, a previsão para ser entregue também agora em 2023. A questão da passarela da ponte, houve uma falha de projeto no estado, transição de governo, tem que esperar virar o governo para conseguir algumas novidades. Lanchódromo,
Saiu presente de Natal para nós, né? Saiu a escritura finalmente registrada do terreno em nome de Santa Cruz do Rio Pardo. Mais de 20, 30 anos essa discussão. Escritura pronta, sai a licitação da obra agora também. Só estava faltando esse documento para lançar esse edital, que é uma grande obra também do governo, já para acontecer. Dia 4 de janeiro eu licito o asfalto da Chácara Peixe, onde não tem, Cidade Jardim, Eldorado e do Distrito Industrial. Então algumas ruas que estão sem asfalto através do convênio Nossa Rua, que foi uma parceria com o Ricardo Madalena. A licitação será feita agora, dia 4 de janeiro também. Recaps, instalação de LED, LED do Distrito, LED do São João, Parque das Nações, Luiz Bronde, ali onde não tem LED, no bairro da Estação todo, devemos instalar já no primeiro semestre, que os convênios foram todos liberados pelo Estado. E como é que funciona? Por que demora? O deputado vai, o governador indica o recurso. Daí isso vai para um sistema. Daí você manda toda a parte de documentação. Daí vai para aprovação técnica. E isso vai contando tempo. Depois tem que esperar assinar o convênio para poder fazer a licitação. Porque sem o convênio eu não posso licitar, que eu não tenho a garantia do recurso. Então, tudo isso foi feito agora. E novamente agradecer ao governador Rodrigo Garcia, que está honrando com todos os compromissos de Santa Cruz. Alguns até extra, como conseguimos junto com o vereador Adilson Simão e com o Ricardo Madalena, aquela alça de acesso do Cebolão. Sim. Aquilo era um perigo. Aquilo não estava programado na obra. Aquilo foi uma conversa minha, do Adilson Simão e do Ricardo Madalena, no Estado, que culminou naquele extra da obra, assim como foi feito todo o recap ali de Santa Cruz da Bernardino de Campos também. Então, são algumas obras que estão acontecendo, algumas que já estão com dinheiro em conta para serem licitadas, já startadas para o começo do ano. A licitação do campo sintético, do campo Ibson, onde o CAS atua, pronta também, teve o último parecer hoje, já vai descer para o setor de compras, abrir o edital da licitação. Campo do Guarani, Campo do Jardim Brasília também estão prontos os editais, devem sair todos os editais agora para janeiro. Então eu devo entregar umas 3 ou 4 obras agora até o meio do ano e lançar essas várias outras obras aí a contento da população, como também a obra do novo posto de saúde do Jardim Santana, também o convênio assinado, já pode ser licitado e realizada essa obra também. Beleza, eu tenho a última pergunta, já agradecendo também a presença do Edivaldo. A minha pergunta última não é para ele, mas respinga na administração, e o Diego, como é o chefe do executivo, certamente vai responder. Primeiramente, deixando registrado aqui que o Marquinho de Caporanga, ele agradece o prefeito pela creche de Caporanga. No próximo ano vai estar funcionando até às 17 horas e será muito bom para os trabalhadores. E a retomada do esgoto também começou em Caporanga. Pediu, inclusive, para falar o nome dele, Marquinho de Caporanga, mandando esse recado para o senhor. Também tem o secretário de Educação, Rogério Plina, mandando um abraço para a dupla, Edivaldo Godoy e Diego Singolani. E tem o Juninho Souza mandando um abraço para o senhor, não sei se é tom de brincadeira ou não, mas manda um abraço aí para o prefeito Festeiro. A minha pergunta, já que está todos os recados dados... É desse jeito que ele escreveu? Sim, está dado todos os recados. A minha pergunta é sobre a creche Maria Tereza. A 104 FM, Portal Diário Cidadão, acabou divulgando uma matéria sobre escorpiões. Aí então, o secretário Plina esteve aqui, acabou tratando o assunto com muito profissionalismo, mas quando a questão é 7 meses para a construção de um muro que caiu, nem ele conseguiu explicar para a população, nem eu, e eu quero a sua resposta se o prefeito vai conseguir explicar para a população. Até porque a nossa prefeitura, graças a Deus, tem muito dinheiro. E aquela pessoa que está ouvindo a 104 FM não consegue entender. Se tem tanto dinheiro, prefeito, por que 7 meses para fazer um muro? Bom, se o próprio secretário da pasta não conseguiu responder, nem a empresa que operou a obra, né, não sou eu que vou te responder isso nesse momento. A minha função enquanto prefeito é liberar o recurso, pedir agilidade e fazer com que a coisa aconteça. Cada muro que cai de uma escola, cada troca que tem que ser feita, são detalhes que o secretário tem que cuidar. Eu não escutei a entrevista do Rogério Plina. Muito boa. Mas assim, 7 meses para uma obra, ainda que pareça muito tempo, uma obra pública, Dário, não é um prazo tão grande, tá? Por quê? Lembrando que no meio dessa obra, desse muro, caiu o muro da creche, da creche Estela. Entendeu? Você lembra que foi aquilo lá que de repente caiu? Então, voltou-se a atenção para lá porque era serviço mal feito de
de anos anteriores, né? Bem anos anteriores. Teve que refazer todo o arrimo, porque no papel tinha um arrimo não existia. Então foi uma obra grande. E a mesma equipe que constrói o muro na creche Estela, constrói na creche Tereza. Então, se a obra era da Codesan, não sei dizer mesmo, tá? Pode ser que esse fato também tenha desvirtuado a atenção, porque era uma urgência, porque ia descer asfalto, ia cair casa, todo mundo viu o que foi aquilo numa chuva que houve o ano passado, então realmente houve esse fato. E a questão, foi a Codesan? Pode me responder. Não, eu não sei se foi a Codesan. Se foi a Codesan, vou aproveitar e dizer para vocês, aproveitar o ensejo. Eu estou reformulando a sistemática da Codesan. Entendeu? Esse negócio de pegar obras de prejuízo, obra grande, ninguém quer, pega e passa para a Codesan, tem que acabar. Quantos e quantos pedreiro, pintor, gesseiro, marceneiro estão envolvidos nessas creches? Há quanto tempo? Você acha que obra desse tamanho seria para a Codesan? Eles têm capacidade de tocar? Tem, e tocam, mas com morosidade. Porque a Codesan é uma autarquia, tem que concursar funcionário. Não é assim, vou construir um muro, vou contratar 10 pedreiros. Não. Um concurso público é no mínimo 6, 7 meses para construir. Obras como essas buchas, que são buchas, essas obras que caíram, levam um tempo, além do prejuízo financeiro, muito grande para a autarquia. Por que nós estamos trabalhando? Exatamente isso. A Codesan vai estar lá para consertar um muro que caiu, para dar manutenção na cidade como um todo e não fazer grandes construções. Grandes construções têm que ser licitadas no preço justo, entendeu? E ponto. Né? Que nem um museu, por exemplo. Não vou autorizar a Codesan a assumir a obra do museu, que pela segunda ou terceira vez foi abandonado. Vai licitar de novo, entendeu? Tem que se ter paciência. Então, muitas vezes, pode ter sido esse, Dário, um dos agravantes, se foi a Codesan. Mas 7 meses para uma obra parece muito tempo, porque na casa da gente, se dá um problema no muro e a gente tem dinheiro em conta, como a prefeitura tem, você contrata o pedreiro, o engenheiro lá e você levanta o muro. Mas na administração pública, você tem que fazer o laudo do porquê o muro caiu, daí tem que mandar para o setor de obras, daí tem que fazer o contrato. Se é Codesan, um pouco mais rápido, senão tem que licitar esse contrato. Vem chuva no meio, acontece um monte de coisa e realmente demora 7 meses. Se fosse 2 anos ou 7 anos, tudo bem. Mas 7 meses também não é um prazo, se tratando de obra pública, entendeu? E com os agravantes que tivemos com outras obras de urgência, que se possa levar em consideração. Por quê? Porque a Codesan mais sofre hoje com essa urgência, porque a Codesan está ali para resolver as urgências, entendeu? E hoje grande parte da equipe está alocada para essas obras de grande prejuízo. Pode ser essa a explicação, mas vamos aprofundar um pouco mais. Muito bem, confirmando a hora certa, faltando 2 minutinhos para as 2 da tarde, para a audiência enorme que nos acompanha agora pelo rádio e internet. Peço desculpas, não vou trazer nenhuma mensagem, nem elogio, nem crítica e nem pergunta, porque o nosso tempo hoje está bem... E o Marreiro já está aí. Então, Feliz Natal dá tempo, né? Exatamente. Sim. Primeiro, em nome da 104 FM, desejar boas festas ao prefeito Diego, ao vice-prefeito Edivaldo, ao time da comunicação que também acompanha aqui, que vocês tenham uma excelente passagem de ano, sucesso, porque o sucesso de vocês é o sucesso de Santa Cruz do Rio Pardo também. E fiquem à vontade para a mensagem de final de ano. E música, né? E a música eles vão ter que entrar num acordo, porque é uma só. Então, deixa eu falar primeiro. Então vai lá. Aí a mensagem final fica com o prefeito. Eu só queria dizer uma sugestão que eu fiz para o Diego, e foi assim, observando aí a Santa Cruz do Rio Pardo, como a gente sempre faz, eu sugeri para ele para que brigasse e tentasse em São Paulo, Brasília, a construção de uma passarela do bairro da Estação aqui para a cidade, para outra parte da cidade. E o Diego me devolveu. Vai ficar por tua conta, e eu vou brigar por isso. Eu sou presidente do Partido Republicanos, o nosso governador agora é do Republicanos, então o Diego me incumbiu dessa tarefa de conseguir verbas, e se Deus quiser a gente conseguir, vai ser uma obra muito importante, não é promessa do Diego, muito menos minha, mas a gente vai estar brigando por isso. Quero mandar um abraço para todo mundo, para minha esposa que está lá em casa, a Sandra, minhas filhas estão ouvindo também, e desejar a todos um Feliz Natal, dizer que é um prazer muito grande trabalhar esses 2 anos com esse prefeito, que não me surpreendeu, eu sempre falo isso, a competência que essa pessoa tem, está sendo demonstrado agora. São 2 anos, que na verdade 1 ano, porque 1 ano foi de pandemia, ele sempre diz isso e eu confirmo, vai fazer muito
nesses 2 anos que vem pela frente, e se Deus quiser, nos 4 anos que virão lá na frente ainda. E estaremos juntos nisso aí. Isso Feliz que Natal a todos. Que bola que ele passou pra você. Você vai dominar no peito ou na canela, Diego? Já cavou a vice na chapa próxima. Ele veio com a demanda, mas também veio com o compromisso de buscar recursos. Divaldo tem esse ensejo dessa passarela ali na estação. De fato, era necessária, é uma ideia audaciosa, disse a ele. Falei, mas você, como presidente do Republicanos, o nosso governador do Republicanos, tem toda a liberdade para conseguir esse pleito aí. Esperamos com certeza que isso se concretize, que vai evitar muito acidente e muito problema para todos nós. Eu queria, logicamente, primeiramente, mandar um feliz aniversário para o meu irmão Wellington, que acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, que eu carinhosamente chamo de Tal. Entendeu? Tal, Feliz Natal para você, para toda a nossa família, nós vamos estar junto, tá? Então esse destaque para você que pediu para mim aqui. Entendeu? Para minha mãe, maravilhosa primeira-dama, Marilza, pro meu pai Zezinho, pro meu outro irmão Alexandre, enfim, pra famiagem, né? Pra Miriam, minha cunhada, pro Gui, pra Lívia, enfim, pra todos vocês. Mas em especial, né? Em nome de uma pessoa, né? Eu queria dar um Feliz Natal a todos os santacruzenses. Eu queria dar um Feliz Natal pra dona Noemi, lá da Madre Carmen. Dona Noemi ficou viúva recentemente, sempre foi uma senhorinha idosa, muito simples, que sempre fez muita oração por mim, sempre cuidou muito bem do meu coração, e sempre que eu tenho oportunidade eu passo por lá visitá-la, e ela, com toda a sua simplicidade, com todo o coração que tem nas suas orações, acho que representa o que eu sinto hoje do Natal. Né? O Natal é um tempo de união, de paz, de simplicidade, de amor, e é isso que eu desejo a todos vocês. Eu desejo um Natal cheio de esperança, cheio de fartura, e um ano novo com muito Deus no coração, com muita saúde e principalmente com muito trabalho, e com certeza, contem conosco, contem com toda a nossa equipe do Executivo. Mandar também um Feliz Natal para vocês, vereadores, para os 13 vereadores, para você também, Juninho Souza, que assim como eu, também é festeiro, né? Estive no bar do Valdeci Negão. Tô sabendo. No final de semana, entendeu? Pra minha surpresa, cheguei lá, tava uma festa boa. Tomou um copão lá? Encontrei o Juninho Souza lá. Lá tem um copão. Falei, pô, Juninho, você fala que eu sou festeiro, mas você tá na farra antes de mim. E a gente lá acabou conversando, tá? E muito que bem. Mas é isso, Feliz Natal pra você também, Juninho, em seu nome, tá? Não vou nem falar o nome dos outros vereadores, todos que me apoiam estão comigo. Eu falo no seu, que é mais polêmico, entendeu? Mas um Feliz Natal pra toda a Câmara. E um abraço especial pros vereadores, pro Lorival, pro Adilson, vai me ajudando aí. Pra Mariana, pra Rosiane. Vai esquecer alguém, quer pro ver? Duzão, entendeu? Vai esquecer alguém. pro tio Carlinhos, entendeu? Pro Fernando Bittencourt, pra vocês 13, tá? Obrigado pela consideração, respeito que tem tido. Pinhata. Aí tá vendo? Já causou um estresse. Niltinho, Miranda. Entendeu? Tá vendo, né, pessoal? Para com isso. Você esquece de tudo. Mas é assim, pessoal. Tá esquecendo Um Feliz Natal a todos. Um Feliz Ano Novo. Para os políticos, Tavares, para os políticos, vamos trabalhar unido, entendeu? Executivo e Legislativo, e mostrar para a nossa população que na prefeitura não tem ventríloco e na Câmara também não tem ventríloco, que nós somos capazes, temos pensamento próprio e juntos estamos crescendo através do nosso nome, da nossa missão, que é gerir Santa Cruz do Rio Pardo da melhor maneira possível. Feliz Natal, feliz Ano Novo a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Vocês moram no meu coração. Não, e a música de hoje... Segura, antes da música. Olha lá, eu tentando falar um monte não é aqui pergunta, não. Assim, ó, prova de que esta equipe também está imbuída do espírito natalino. Eu vou evitar de perguntar a opinião do prefeito. Ele elogiou os vereadores, né? O que ele achou do aumento que os vereadores aprovaram para a próxima legislatura. Mas não vou fazer essa pergunta, porque o clima parece que está bacana entre vocês, mas só para mostrar como eu estou no espírito natalino, vou poupá-lo de emitir a sua opinião sobre o aumento vergonhoso que a Câmara aprovou, a vergonha do ano na política de Santa Cruz. Música, prefeito. Dias melhores. Dias melhores? É isso Jota aí. Quest, é isso? Sim. Dias melhores. Com certeza que é o que nós queremos, pessoal. Achei que você ia pedir uma Ana Castelo. Entendeu? Não vou. Deixa pro Barreiro pedir essa. Pessoal, tchau pra vocês. Obrigado, Deus Edivaldo. abençoe. Obrigado, Diego. Vamos por um rápido intervalo. Voltamos já com o Giro de Notícias. Segura aí. Giro de Notícias.
Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multislice de